Então, vamos ver mais um padrão, ou mais dois padrões, né? Primeiro, falar do decorator e depois do observer. Decorator, tá? Qual que é o objetivo do decorator? Dinamicamente agregar responsabilidades adicionais a um objeto, fornecer uma alternativa flexível ao uso de subclasses para extensão de funcionalidades. A gente vai ver que o decorator é uma forma de você adicionar funcionalidades de uma forma dinâmica. Tá? Isso aqui é muito útil quando a gente tem combinações, e a quantidade de combinações que a gente poderia ter seria uma coisa muito grande. Eu vou mostrar no exemplo, vai ficar um pouquinho mais claro para vocês. Então, vamos lá. Por que a gente usa o decorator, né? Acrescentar responsabilidades a objetos individuais de forma dinâmica e transparente. Beleza, sem afetar outros objetos. Responsabilidades que possam ser removidas também. Tá? Então, como a gente adiciona dinamicamente, a gente também pode tirar. Quando a extensão através do uso de subclasses não é prática. Uma das formas da gente adicionar e remover funcionalidades é a gente criar uma subclasse. Tá? E aí, quando a gente tem um grande número de combinações, e a nossa árvore vai ficar muito grande, é melhor a gente fazer isso de outra forma. Então, vamos dar uma olhada aqui na estrutura do decorator. Tá? O decorator está aqui. Tá? Ó, repara o seguinte. Olhando de cima, a gente tem uma estrutura de árvore, onde existe um componente abstrato com uma operação abstrata. O decorator, ele herda do componente e implementa uma operação. Ele vai ter aqui um método que é concreto, dizendo que a operação vai ser executada. Ó. A gente tem componente operation. Esse componente aqui, o que ele é? Ele é aqui a gente tem uma referência, né, que é uma agregação para o próximo componente. Então, digamos, a gente tem aqui uma forma da gente encadear componentes onde existe uma implementação padrão, que é essa implementação desse decorator geral, que é chamar a operação de um componente que está numa referência aqui. Tá? Isso consegue te fazer uma lista, tá? Essa referenciazinha aqui, ela vai conseguir te fazer uma lista. Onde você tem duas opções, tá? Ou o componente que está ali no seu elemento da lista, ou ele é um componente concreto, ou seja, ele tem um comportamento e é um comportamento dele concreto, ou ele é um decorator. E o decorator, o que ele faz? Ele adiciona um comportamento. Como é que ele vai adicionar esse comportamento? Ele vai chamar decorator operation. O que é decorator operation? Tá? Esse cara aqui, ó, dois pontos, em C++, isso aqui é um operador de resolução de escopo. Mas em Java, você poderia considerar isso aqui como um super. Ou seja, ele vai chamar a operação do pai, que basicamente chama o próximo da lista, e depois vai adicionar o comportamento dele. Ou seja, o decorator está adicionando esse comportamento numa hierarquia de componentes que é criada por essa referência aqui. Na verdade, vai ser uma lista, né, de componentes. E ele não deixa de executar a operação dos componentes concretos, tá? Ele chama a operação do componente concreto e depois adiciona o comportamento dele. Tá? E aí você pode ter vários tipos de decorators, tá? Cada decorador desse que adiciona um comportamento, ele vai ter o seu próprio elemento adicionado. Então, aqui ele adiciona um comportamento, aqui ele está adicionando um estado, está adicionando um atributo. Tá? Então, essa aqui é a ideia geral. Exemplo. Os exemplos do Goff são em cima de editor de texto. Né? Então, imagina que você tem um componente concreto que é o que eles chamam aqui de text view. Text view é um
um visualizador de texto, tá? E aí você tem dois decorators aqui. Um que coloca uma barra de rolagem, ou as barras de rolagem, e um que bota uma borda. Tá? Ó, por que usar o decorator nesse tipo de situação, né? Você poderia pegar esse text view, eu acho que no próximo slide tem isso. Aqui é o fluxo de execução, né? Você poderia pegar esse text view e começar a criar subclasses do text view para te dar as combinações possíveis que você pode ter de barra de rolagem e borda. Então, digamos, você pode ter um text view que tem barra de rolagem, um text view que tem borda e um text view que tem barra de rolagem e borda. Então, se você fosse fazer isso aqui com herança, tá, provavelmente você ia fazer 3 subclasses aqui. O que talvez não seja uma solução assim elegante em orientação ao objeto. Por isso a gente tem esse padrão. Então, como é que ele funciona, né? Você faz uma lista encadeada aqui com essa estrutura de decorators. Então, você tem border decorator, que tem uma referência que é um componente que aponta para um scroll decorator, que tem uma referência que é um componente que aponta para o componente concreto, que é o text view. Tá? E aí, quando você quer usar essa estrutura toda aqui, digamos que tivesse um método lá que é desenha, você usaria o decorator mais externo como referência para você passar ou chamar o método desenha. O que ele faria? Ele desenharia... Poxa, vou voltar aqui para dizer. O que ele faria, né? Para cada componente, ele vai chamar o cara do decorator, que faz o quê? Chama o do pai. Chamar o do pai significa chamar o próximo na lista. Ou seja, isso aqui vai fazer você seguir nessa lista encadeada até chegar no último. Quando você chegar no último, ele vai voltar dessa chamada aqui do decorator e os decorators vão ter no seu comportamento adicionado de trás para frente. Então, se a gente estivesse chamando para desenhar essa lista de elementos aqui, ele ia chamar border decorator, aí vai para o scroll decorator, vai para o text view, desenha o text view, que é o comportamento concreto dele. Depois, adiciona o comportamento do scroll decorator, por exemplo, podia ser desenhar o scroll, desenha o scroll, e, por último, adiciona o comportamento da borda, que é desenhar a borda. Então, é exatamente esse comportamento que está aqui, ó. Podia ter passado aqui direto para mostrar para vocês. Tem um visual componente que tem um método desenha. O decorator tem a lista de elementos aqui que são componentes. Existe o método desenhar, que é basicamente chamar componente desenha do componente concreto. O text view é um componente concreto, ele sabe como ele se desenha. Qualquer decorator, o que ele vai fazer? Ele chama o desenha do pai, ou seja, até chegar a bater aqui num cara que é concreto, que vai se desenhar efetivamente, e depois adiciona o comportamento dele, ou seja, desenha a borda. E aí a implementação do desenhar a borda está no decorator concreto. Assim como o scroll decorator tem aqui o scroll to, que seria alguma coisa que modifica ali o text view, né? Modifica a visualização do text view. Beleza? Tem implementação em Java em outro vídeo, para vocês visualizarem isso. E aí tem um exercício proposto aqui, onde a gente tem uma estrutura de árvore que poderia ter muitas combinações, e aí um exemplo meio hipotético, né? Criaram objetos para uma pizzaria. Cada pizzaria pode ter 3 sabores, pepperoni, calabresa e mussarela. E pode conter os condimentos, ketchup, mostarda e maionese. Cada pizza tem um valor diferente e cada condimento também. Aí o que acontece? Se você quiser fazer uma árvore de herança com isso, as combinações aqui são muitas. Eu tenho uma pizza de pepperoni com ketchup, com mostarda e com maionese. Eu tenho uma pizza de calabresa com ketchup, mostarda e maionese, ou ketchup e mostarda. Repara, esses caras aqui são os elementos concretos e esses outros aqui são os decorators da vida.